Bom dia, pessoal! Que Que alegria estarmos aqui nessa segunda-feira, iniciando esse dia juntos para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, a palavra de Deus é fiel, ela se cumpre em nossas vidas, em nossas famílias. E hoje eu e a Rafa queremos compartilhar com você o texto de 2 Reis, capítulo 10. Vamos fazer essa leitura juntos e ao final dessa leitura nós queremos também orar pela sua família, pela sua vida, por essa semana de dias úteis que estamos iniciando hoje. Nós meditamos na palavra de Deus a cada manhã e sempre antes de lermos nós pedimos ao Espírito Santo orientação, que nos ensine, que nos instrua. Vamos ler 2 Reis capítulo 10 e ao final vamos orar especificamente pela sua família. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra que recebemos com alegria e gratidão. Pedimos que o teu Espírito Santo a aplique em nossas mentes, em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar dela e também vivê-la e compartilhá-la com todos aqueles ao nosso redor. Seja o nosso mestre, nos dê entendimento e revelação, Espírito Santo. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, bom dia aí para todos vocês que estão juntinho conosco fazendo essa leitura. Hoje nós vamos falar como Jeú extermina a família de Acabe. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu cartas e os enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores descendentes de Acabe. As cartas diziam: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carruagens e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei. Ponham-no no trono de seu pai e lutem pela dinastia do seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, se referindo aqui a Jeú, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram essa mensagem a Jeú. Jeú é aquele que nós lemos ontem, que foi ungido como rei de Judá para executar juízo contra a família de Acabe e também contra o rei de Israel, que nós lemos ontem, o rei de Israel e de Judá. Então eles mandaram essa mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que for bom aos teus olhos. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me a cabeça de cada um dos descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, mataram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, ele disse ao rei: trouxeram as cabeças dos príncipes. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montes à porta da cidade, para que lá fiquem expostas até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fique. Fui eu que conspirei contra o seu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam, portanto, que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. O profeta Elias havia declarado que da família de Acabe não sobraria nenhum descendente do sexo masculino. Deus eliminaria todos os descendentes de Acabe e declarou também que Jezreel, a sua mulher, seria morta. Jezabel, perdão. Jezabel seria morta em Jezreel e seria comida pelos cães. Nós vemos ontem que isso quando aconteceu, né? Tanto Jezabel quanto Acabe foram mortos, e hoje nós vemos o restante do cumprimento dessa profecia de que todos os descendentes do sexo masculino também seriam eliminados. No verso 11 diz que então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os aliados influentes, os amigos mais próximos dos sacerdotes e os sacerdotes, não deixando sobrevivente algum.
Depois disso, Jeú partiu para Samaria. Em Bet-Eked, dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: capturem-nos vivos. Eles os capturaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens, e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: Você é realmente leal a mim, assim como sou a você? E Jonadab respondeu: Sou. Jeú disse: Então, dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú ajudou a subir na carruagem. E ele lhe disse: Venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, e ele os exterminou, conforme a palavra do Senhor que tinha dito a Elias. Verso 18 diz que Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. No entanto, Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os servos de Baal. Então Jeú ordenou: convoque uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os servos de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. Então Jeú disse ao encarregado do guarda-roupa: Traga-me os mantos para todos os servos de Baal. Ele os trouxe. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos servos de Baal: Olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente servos de Baal. Eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: Se um de vocês deixar escapar um só dos homens que entrego a vocês, pagará com a própria vida. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou os guardas e os oficiais: Entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. Eles os mataram à espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, que foi transformado em latrina até o dia de hoje. Foi assim que Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. O Senhor disse a Jeú: Você agiu bem ao fazer o que é justo aos meus olhos, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria. Os seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Por mais que a gente possa julgar que Jeú agiu traiçoeiramente e que ele matou tantas pessoas, de alguma forma Deus está elogiando a atitude dele porque ele executou juízo conforme o Senhor desejava para aqueles dias. Mas Jeú, apesar de todo o seu zelo pelo Senhor, de toda a sua coragem para executar a palavra que lhe foi dada, não se voltou completamente para o Senhor. Apesar do seu coração ter se disposto a ser zeloso pelo Senhor e a cumprir a sua missão, ele não cuidou pessoalmente da sua própria vida, da sua própria família, de adorar completamente ao Senhor.
Então, Jeú é um exemplo de pessoa que nos mostra que nós não apenas devemos buscar descobrir qual é o nosso propósito de vida, mas também consagrar o nosso coração e a nossa família Amém. para adorar a Deus e aí sim podermos recebermos da bênção, da plenitude de satisfação que Deus tem para nós. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão levara Israel a praticar. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto ao rio Arnon, passando por Gileade até Bazã, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que realizou e todas as suas conquistas constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Jeoacás, seu filho, sucedeu-o como rei. Jeú reinou 28 anos sobre Israel em Samaria. Jeú, na verdade, cumpriu, vamos dizer assim, o seu propósito de vida sem ter desfrutado plena satisfação. Sim. O que nos prova que mais importante do que descobrir quais são os planos de Deus para a nossa vida, qual é o nosso propósito de vida, mais importante do que isso é nós dedicarmos nosso coração para conhecermos o Senhor, para adorarmos a Deus, viver uma vida que glorifique a Deus. Ter um relacionamento, né, pessoal com o Senhor. O que Jeú, nós vemos, não cumpriu. Esses 2 capítulos, tanto que lemos hoje quanto que lemos ontem, são mais longos do que a média, porque Jeú executou muita coisa, muito juízo da parte do Senhor. Ele teve muitos feitos, muitas obras, ele estava fiel ao seu propósito de vida e ele realizou grandes obras, mas ele não viveu em intimidade com Deus. Ele e a sua família não desfrutaram da plenitude de satisfação que Deus tinha para ele. Então nós queremos orar pelas nossas famílias para que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao propósito dele, a sermos bem-sucedidos na nossa missão, mas além disso também estarmos amando a palavra de Deus, a cada dia buscando uma maior intimidade com o Espírito Santo, porque independente da sua carreira, independente dos seus recursos e posses, o que de fato vai trazer satisfação à sua vida é esse relacionamento pessoal com Deus, para você e para a sua família. E o resultado será bênção sobre bênção. No livro de Provérbios diz que a diferença da sabedoria do dinheiro é que somente a sabedoria pode livrar-nos da morte. Ou seja, o dinheiro pode trazer muitos benefícios. Ser fiel na sua carreira, na sua missão de vida, pode te dar muitos benefícios. Mas quando nós buscamos a sabedoria, buscamos obedecer a palavra de Deus, buscamos um relacionamento pessoal com Deus, além de cumprir a nossa missão de vida, nós conhecemos a Deus. E aí nós descobrimos a nossa verdadeira razão de viver, a verdadeira satisfação, plenitude de bênção que há para nós. E é isso que eu e a Rafa queremos orar, para que você desfrute o melhor na plenitude, o melhor que Deus tem para você e para a sua família. Amém, que assim seja. Então vamos orar então, como o Tiago disse, pedindo que nós possamos eliminar aquilo que nós precisamos eliminar da nossa família, mas também que nós tenhamos um coração aberto, disponível, um coração que deseje mais de Deus, que se relacione com Deus, escute a sua voz. Então, que é isso que nós queremos para as nossas famílias, que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor, mas principalmente do relacionamento com Deus. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Senhor, que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós queremos aqui abrir os nossos corações, Pai, e dizer que nós precisamos de Ti. Nós precisamos das Tuas orientações, nós precisamos, Pai, da Tua companhia, do Teu favor, da Tua presença em nossas vidas. Nós precisamos do temor do Senhor, Pai, que vem sobre as nossas casas, do temor do Senhor, Pai, que nos traz discernimento daquilo que é certo, sim, daquilo que é bom, daquilo, Pai, que é agradável ao Senhor. Então eu peço, Pai, que nós possamos, assim como Jeú fez,
sim, eliminar tudo aquilo, Sim, Pai, que é pecado, que é destruição, seja hábitos, atitudes, pensamentos, que tudo isso seja retirado das nossas famílias, Pai. Senhor, até mesmo maldições que vêm de geração em geração sejam eliminadas, Pai, completamente quebradas, Pai, sobre as nossas famílias, que a nossa família mude, Pai, o rumo, Senhor, que talvez rumos que foram de decisões erradas, Pai, de caminhos errados que pessoas que vieram atrás de nós, Pai, fizeram, e que nós possamos fazer um compromisso, Pai, de mudar, de quebrar, Pai, correntes, hábitos, Pai, pecados passados à nossa família, mas também, Pai, que a nossa família, além disso, que nós possamos nos comprometer, Pai, a fazer uma nova história da nossa família, que nós também possamos nos comprometer de todo o nosso coração, Pai, de ouvir a Tua voz e obedecer, de conhecer mais o Senhor, de ler a Tua palavra, Pai, e pedir o discernimento, as orientações que o Senhor tem para nós, de colocar o Senhor, Pai, como o primeiro, prioridade sobre as nossas vidas e a nossa casa, que nós possamos meditar na Tua palavra, como diz, Pai, de dia e de noite, e desfrutar, Pai, dos ensinamentos, das direções que o Senhor tem para nós, que nós possamos clamar a Ti, sabendo que o Senhor ouve o nosso clamor, que nós possamos conhecer a Ti, Pai, mais e mais, conhecer, Pai, quão profundo é o Teu amor por nós, quão profundo é a Tua graça, quão profundo é a Tua misericórdia, Pai, e o desejo do Senhor, Pai, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem. Então recebe as nossas vidas, Pai, limpa-nos, purifica-nos, lava-nos, Pai, em Ti. Vem, Pai, nos dando, o Senhor fala que o Senhor nos dá novas vestes, que a nossa família, Pai, possa usufruir do renovo que há em Ti. Obrigado que através de Jesus o Senhor nos garantiu, Pai, o perdão dos nossos pecados, nos garantiu, Pai, restauração, nos garantiu, Pai, restituição e livre acesso à Tua presença. E é isso que nós queremos desfrutar com a nossa família. Então nós apresentamos a nossa família diante de Ti e que cada um de nós, Pai, possamos viver a vida que o Senhor tem para nós, Pai, assim livre do pecado, livre da condenação, livre, Pai, dos maus hábitos e que nós possamos viver uma vida, Pai, em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Obrigado por participar conosco e por compartilhar essa ministração para que outros também sejam abençoados. Que possamos conhecer além do nosso propósito de vida, conhecer a pessoa de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. E aí sim desfrutaremos verdadeira satisfação em nossas vidas, em nossa família. Sim, um abração, nós amamos vocês.